a festa de Réveillon na Avenida Paulista também não deve acontecer esse ano. Bom, para a gente conversar um pouquinho agora sobre tudo isso, sobre os impactos no setor do turismo, na economia, a gente chama a Mariana Aldrich, que é professora, pesquisadora, tem participado, inclusive, aqui com a gente, trazendo uma análise sobre esse setor. Oi, Mariana, tudo bom? Sempre um prazer te receber. Oi, Thalita, tudo bom? Obrigada. Boa tarde a todo mundo que está com a gente. Mariana, fala pra gente. De fato, parece que não é de se surpreender esses cancelamentos e adiamentos de grandes eventos nesse momento. São decisões importantes, têm um impacto, mas tem a questão da saúde pública que precisa ser levada em conta. Enquanto a gente não tem uma vacina, esses eventos de fato não podem acontecer, né? Exato. A gente tem acompanhado os cancelamentos e respeitamos a questão da decisão pela saúde pública. O que nos preocupa é a empregados, formais e informais, a gente não pode esquecer dos informais, nos preocupa demais. A gente vai ser provavelmente o setor não só mais afetado, mas com muito maior tempo para recuperação e retomada de fato. Então, enquanto todo mundo provavelmente comece 2021 bem, o turismo só volta em 2023, 2024. Você faz uma crítica em relação a falas institucionais, de fato, de o setor poder entender como se dará essa retomada, como esses trabalhadores poderão sobreviver durante esse momento, já que o auxílio emergencial foi estendido por alguns meses a mais, mas a gente não sabe se ainda vai durar, por exemplo, até o final desse ano, né? Exatamente. O setor de turismo, eu vi que você mencionou a Oktoberfest, e no caso é assim, a gente tem mapeado, já são 571 atividades econômicas com alguma relação com turismo. Essa informação de que são 50, ela é bem antiga, já foi desmentida. Mas, de qualquer forma, dessas 571, pelo menos 200 atividades econômicas geram empregos diretos ligados a turismo. Se a gente tira a movimentação de turistas, e turistas não é só de lazer, tem muita coisa de negócios, a gente vai criar desemprego em massa, ou seja, uma padaria, por exemplo, não vai fechar porque não tem mais turistas, mas ela demite porque menos gente vai frequentar ali, se for numa localização que tenha, por exemplo, um centro de convenções. O fato é, não conhecemos até agora uma proposta que venha ou das cidades, ou dos governos estaduais, ou mesmo do Ministério do Turismo, que sinalize, olha, a gente sabe que as coisas ficarão mais difíceis e nossa proposta para amenizar toda essa situação está desenhada desta e desta forma. Só de curiosidade, ontem foi anunciada a abertura das fronteiras internacionais do Brasil para turistas estrangeiros. E a dúvida é, que turista estrangeiro viria para o Brasil agora com esse contexto de descontrole da pandemia, ou seja, sem nenhuma informação de segurança? É esse tipo de dúvida ou de confusão que tem vindo das autoridades que estão envolvidas com turismo hoje. Ou seja, para esse setor é muito difícil pensar em como sobreviver a esse momento. É o que se coloca agora. Exato. Se a gente falar do turismo pensando em sobreviver como turismo, é quase uma manifestação de fé e de esperança. O que a gente vê? O pessoal dos hotéis tentando trabalhar, especialmente com alimentação ou com uma movimentação mais local de turismo de negócios, o pessoal de eventos indo muito para a produção cultural e essa questão da digitalização, mas quem trabalha com viagem mesmo, operação, agência, mesmo as companhias aéreas, tendo que recorrer aos bancos e outras instituições de crédito para tentar sobreviver pelo menos mais 4 meses, até que se haja uma sinalização mais positiva. E muitos dos trabalhadores indo para a informalidade, pessoas que foram demitidas nesse momento ou que estão paradas indo para a informalidade, né, Mariana? Sim, se já não fossem informais, né, se já não estivessem em algum contrato informal ou temporário, que era bem característico de eventos e de turismo de lazer,
possivelmente migraram até de setor. Então, a gente também perde em mão de obra qualificada, né? Por mais que fossem pessoas de baixa remuneração, sabiam o que estavam fazendo. Então, na hora de voltar à atividade do turismo, a gente fica na dúvida se essas pessoas voltam para suas posições ou se teremos que contratar novas e treinar. Então, já tem mais um gasto em função dessa não gestão, dessa má gestão do que seria a condução do setor de turismo. Você colocou essa data de 2023 para que o setor possa, de repente, se recuperar. É isso que você conta nesse momento, que só realmente em 2023, de repente, que o turismo volta a se estabelecer num patamar que a gente via até antes da pandemia aqui no país? Quisera fosse eu tão capaz de fazer esses cálculos. Esse é um cálculo embasado pelos economistas da Oxford Economics, junto com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo. Então, eles analisaram toda a movimentação, especialmente de companhias aéreas internacionais e do efeito da crise econômica, porque turismo é considerado um setor supérfluo. Então, precisa ter dinheiro sobrando para que as pessoas possam viajar. E aí, com isso, a previsão da Oxford Economics é que para o Brasil, 2023. Mas tudo isso anunciado lá em maio, antes de ver como é que a pandemia estava sendo gerida da Oxford Economics. Deixa eu te jogar para fazer, de repente, uma crítica sobre um passado agora recente. Eu vi uma pesquisa, e eu não vou saber dizer qual é a fonte, de restaurantes no mundo. Daí eles mostravam que restaurantes em países na Europa que fizeram, países que fizeram isolamento, esses restaurantes, depois dessa retomada, dessa reabertura, flexibilização desse isolamento, eles conseguiram voltar aos patamares de antes da crise e até parece que subiram 5% ali um pouquinho em relação ao que tinham antes da crise. Já nos Estados Unidos, onde o isolamento não foi feito de uma maneira mais rigorosa, agora que eles declararam essa reabertura, os restaurantes não conseguiram retomar de forma nenhuma e estão bem abaixo do que eles eram antes dessa crise. E é o que eu acho, que eu imagino que a gente vai ver aqui no país também. Quando a gente fala numa flexibilização de comércio de restaurantes, sem ter feito esse isolamento de uma forma correta, fica bastante difícil. E isso a gente pode incluir no turismo também, é o que você coloca agora. A gente vai fazer essa reabertura com o país ainda num auge de pandemia, é claro que ninguém vai querer vir para cá. Necessariamente. É agora que a gente vai ver como é que funciona a lógica da comunicação. Então, em países em que a comunicação se deu de forma clara, eficiente, top-down, ou seja, as mensagens eram uniformes e replicadas uniformemente, você consegue transmitir uma sensação de segurança e, uma vez autorizada a volta ao consumo, a viver em áreas públicas abertas, as pessoas entendem como se comportar. Nos países onde houve alteração ou confusão ou antagonismo até em relação às informações, o consumidor passa a ter que se responsabilizar e ele escolher qual é a informação que ele vai seguir. E aí a gente tem o efeito das redes de comunicação. Então, pense, até que a gente tenha ondas de informações consistentes e iguais dizendo é seguro ir, a gente vai optar pelo não ir. E isso é replicável em qualquer realidade. É só você olhar como que você toma suas decisões de ir ou não ao supermercado, de ir ou não ao restaurante. Lá na ponta vai estar turismo. Então, vai ser uma recuperação mais lenta para o Brasil, se a gente comparar com a Alemanha, por exemplo. Provavelmente muito similar com a dos Estados Unidos. Mas a gente ainda tem o adicional aqui, que é das consumo, consumo, estar em áreas públicas, eventos. Então, o segredo vai ser comunicação. A gente fica contando que essa comunicação exista, né? Porque não sei se a gente vai ter alguma transformação nesse sentido. Mariana, agradeço demais a sua participação. Você sempre vem aqui esclarecer várias das nossas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez, viu? É um prazer imenso estar com vocês. Uma ótima semana para todo mundo. E quando você precisar, estou à disposição.